It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Se você está chegando pela primeira vez, nós estamos utilizando essa janela, que é a janela que fala daqui para o mundo, da mesma forma que você está trancafiado dentro de casa, também nós estamos. Então, desde que começou essa pandemia, essa quarentena, diariamente nós fazemos aqui uma live, uma conversa com alguém interessante, com algo inteligente e diferente para contar para a gente. Zé Geraldo, grande compositor mineiro, Zé Geraldo, uma figura extremamente importante para a gente aqui do Espírito Santo e para a música brasileira. Fala, meu amigo. Que bom te ver, rapaz. Bom te ver também, cara. Como é que você tá? Eu tô bem. Você tá se cuidando? Como é que você tá? Você tá nesse momento em São Paulo? Tô dentro do meu apartamento já há quase 2 meses. Saí para tomar a vacina no início. E tô aqui, cara, tentando encontrar forças para atravessar esse deserto aí, criar uma rotina dentro de casa pra gente fazer, cozinhar, que eu gosto muito de cozinhar. Nunca lavei tanta louça, nunca lavei tanto prato, banheiro. Aí ligo pros amigos, aí eu faço pilates de manhã, que eu já faço pilates há 4 anos, né? E criar, assim, uma rotina pra gente não ficar louco, né, cara? Porque senão, com uma saudade da estrada, dos palcos, mas nós temos que ter força para atravessar isso. Zé, a gente vai conversar aqui durante 40 minutos, 1 hora, então a gente tem bastante tempo para contar de tudo um pouco. Primeiro eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, do carinho do Zé Geraldo comigo e com as pessoas do Espírito Santo, sempre teve muito carinho com os jornalistas, com os radialistas, com os músicos, com as pessoas, com o capixaba, o puro capixaba durante muito tempo. Abraçou o Zé. Eu não sei se o Zé vai concordar comigo, mas durante muitos anos, quando o mercado deu uma reviravolta e que as pessoas não tinham lugar para tocar, o Zé sempre veio ao Espírito Santo e sempre teve casa cheia. Era uma coisa impressionante como, independente de música tocando, disco novo gravado, o Zé Geraldo chegava para tocar, era uma fila na porta. O capixaba é apaixonado. Eu estou em Vitória, Espírito Santo. Zé Geraldo, apesar de mineiro, mora muitos anos em São Paulo. E o capixaba é apaixonado pelo Zé Geraldo e ponto final, não se fala mais nisso. Verdade ou mentira? Ô bicho, no início dos anos 80, pelo meio dos anos 80, as gravadoras começaram a pagar o jabá para tocar música no rádio, e eu fui ficando de lado. E aí, cara, eu meti a cara na estrada, e o Espírito Santo foi um estado que me abraçou. Eu tocava em porta de boteco, igreja, tocava em velório, casamento, campo de futebol, qualquer coisa, e fui formando um público. E fui fazendo uma amizade, e foi crescendo assim uma relação com o Estado, com as pessoas do Estado, que eu me sinto um pouco capixaba, um pouco não. Eu me sinto muito capixaba, assim. Quando eu vou tocar aí, graças a Deus eu vou sempre, eu volto muito feliz, cara, porque a gente que trilha um caminho assim longe da mídia tradicional, dos esquemas tradicionais que o nosso meio é comum no nosso meio, é muito difícil, é muito romântico assim você construir uma carreira desse jeito. Então eu tenho reservado assim no meu coração um espaço muito grande para os capixabas, cara, porque segurou minha onda assim, eu pude depois levar meu trabalho para outros lugares, mas eu tenho um carinho muito grande aí por vocês todos. Tenho muitos amigos aí, tenho um orgulho muito grande de ter conquistado isso e me deixa muito feliz. Nós também. Zé, vamos começar do princípio. Você nasce numa cidade, Rodeiro, é isso? Rodeiro é a cidade que você nasceu, é isso? Rodeiro é uma cidadezinha, fica perto de Juiz de Fora, Ubá, Cataguases. Hoje está com 8.000 habitantes. Grande Mas lugar, hein? Eu nasci mesmo na roça, né? Grande esse lugar aí. Rapaz, eu sempre falo que o mundo tem diversas grandes metrópoles, né? Paris, Nova York, Londres, Rodeiro. Então, mas eu nasci mesmo na roça, né? Um lugarejo chamado Bagagem, ficava uns 3, 4 quilômetros assim, fora de Rodeiro, na roça. Eu nasci na roça, meus pais
A família dos meus pais sempre teve propriedade rural. E aí eu fiquei lá até os 7 anos. Aí meus pais mudaram para Governador Valadares. Meu pai foi com o irmão dele para uma fazenda lá perto de Teófilo Otoni. E meu pai e meu tio começaram a tocar essa fazenda lá e a nossa família morava em Valadares. Então eu fui criado em Valadares. Com 18 anos eu vim estudar, trabalhar em São Paulo. E lá no fundo, assim, eu sonhava em ser jogador de futebol. Um breve histórico assim, né? Mas eu nasci em Rodeiro, fui para Valadares, de Valadares para São Paulo. Aí numa dessas idas e vindas de Valadares para São Paulo, você tinha na cabeça a vontade de ser jogador de futebol profissional, que era uma coisa que você sonhava, e diziam até que você jogava uma certa bola. Eu tenho certas dúvidas, mas a gente conversa sobre isso depois. E você sofre um acidente sério de ônibus. Um acidente brabo, compadre. Como é que foi esse acidente? Quanto tempo para se recuperar? E o que aconteceu que aquele jogador, aquele futuro, aquele garoto que tinha sonho de ser jogador de futebol, vira compositor durante a recuperação desse acidente? Bom, eu escrevia desde garoto, lá em Valadares. Quando comecei já, assim, jovem, adolescente, eu sempre gostei. Os primeiros versos para as namoradas, né? Assim e tal. Depois, eu vim estudar em São Paulo, eu fui transferido para Tatuí, aqui no interior de São Paulo, com 20 anos, 21. E eu jogava bola lá em Tatuí, e meus amigos ficavam me enchendo o saco para eu tentar a carreira de futebol. E aí um dia me deu a louca, eu pedi para a construtora Rabelo, que é a companhia que eu trabalhava, eu pedi para eles me indenizarem, peguei o dinheirinho e fui passear em Valadares, passar um mês com a minha família. O meu pensamento, quando retornasse para São Paulo, era fazer uns testes em alguns times aqui. Se não desse certo com o futebol, o meu plano era ir para os Estados Unidos, que eu tinha muitos amigos valadarenses de infância, que eles estavam nos Estados Unidos, estavam se dando bem. Então, meu plano era esse, era tentar a carreira de futebol. Se não desse certo, eu ia para os Estados Unidos. Eu estava com o dinheirinho guardado, que eu tinha sido indenizado da companhia. Fiquei um mês lá em Valadares com a minha família. Quando foi no dia 30 de março, eu estava voltando para São Paulo no ônibus, no 30 de março, o ônibus da Transcolim. O ônibus, quando chegou perto de Realeza, o ônibus bateu num caminhão, morreram algumas pessoas, eu fiquei todo quebrado, fiquei hospitalizado lá em Carangola. E eu fiquei mal, assim, inconsciente, algum tempo. E o meu tratamento demorou muito, assim, demorou quase um ano. Eu ficava um tempo no hospital em Carangola e ficava um tempo na casa da minha família em Valadares. E numa dessas idas a Valadares, eu tenho um amigo, aliás, ele mora em Vila Velha, ele chama Paulo Cota. Paulo César Cota, ele mora em Vila Velha. O Paulo César morava em frente à minha casa, em Valadares, e ele sabia que eu escrevia. Aí o Paulo foi me visitar, ele tocava numa banda de baile chamada Fire Boys. Fire Boys, lá de Valadares. Tinha os Escorpiões e tinha o Fire Boys. O Paulo era do Fire Boys. O Paulo foi me visitar, cara, todo quebrado, lá debaixo de um pé de manga, na casa da minha família, um calor danado lá em Valadares. O Paulo foi me visitar, eu todo quebrado. O Paulo levou o violão, desenhou os acordes e deixou lá comigo. Me ensinou algumas coisas básicas e foi embora. Aí começou a minha história na música, né? Quando eu terminei o tratamento, aí eu já estava tocando um pouco, as primeiras composições. E aí eu fui para Santos para fazer fisioterapia, terminar meu tratamento, porque eu tinha um primo que morava lá em Santos. Aí conheci uma banda de baile, Broap, entrei na banda e comecei a cantar em baile. E aí, cara, não teve jeito também. Entrei na música, a música é uma cachaça. Eu sempre falo que a música e o futebol são duas cachaças embriagantes, né? Eu, graças a Deus, eu não realizei o meu sonho, mas aí apareceu um outro sonho inesperado, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse vir a ser um cantor profissional, porque eu era uma pessoa muito tímida. Essa fase você estava com que idade? 22 anos. 22 anos. E aí, o que eu fiz?
Eu tinha um parente lá em Santos que ele era um pouco influente e ele conseguiu que eu gravasse aquelas primeiras composições minhas, ainda primário, né? Um compositor primário, as primeiras composições, não tinha ainda nenhuma vivência, mas a família sempre acha que o cara é o maior, né? Um gênio. O moleque começou a escrever os primeiros versinhos, os parentes já acham que o cara é maior. Aí, pela influência desse meu primo, eu consegui gravar na gravadora Rosenblit, gravei uns compactos com o apelido que eu tinha, que era ZG. ZG. Foi no período que eu morei com o Tim Maia. O Tim Maia falava ZG, ZG. Antes do Tim gravar, antes do Tim fazer sucesso, né? Ele tinha vindo dos Estados Unidos e aí ele ficava me aconselhando, vai fazer baile para você aprender. Aí eu larguei tudo e fui fazer baile. Cantei em baile 8 anos, Beatles, Rolling Stones, Cat Stevens, Elton John, misturado com samba brasileiro, sambas bons, né? Paulinho da Viola, Chico Buarque, Martinho da Vila. Aí peguei uma certa experiência, aqueles rock and roll, aqueles blues que eu cantei, acabaram juntando com aquela coisa caipira que eu trouxe de Minas Gerais, e acabou resultando no meu som, né? Que o Zé Rodrigues falava que era o rock rural, que o Renato e o Almir falam que é folk. Mas é esse som que misturou aquela coisa que eu trouxe de Minas, misturou com blues e com rock, que eu cantei 8 anos em bares. Depois fiz mais 2 anos de festivais. Aí num desses festivais, o diretor da CBS, Romeu Giosa, me pegou... Eu quero chegar no cidadão, você já está chegando perto do cidadão. Eu só estou avisando o seguinte, nós estamos conversando com o Zé Geraldo, o Bob Dylan brasileiro, se você tiver dúvida disso, pode tirar, é o Bob Dylan brasileiro, e você pode fazer pergunta, você pode escrever que nós temos a produção aqui, você faz a sua pergunta para Zé Geraldo, e por gentileza, diga de onde você está nesse instante. Eu moro aqui, estou ali, é legal para a gente ter uma noção, Zé, de onde que nós estamos sendo vistos, isso é muito legal. Então pode fazer pergunta e pode dizer aonde você está. Essa conversa com o Zé Geraldo aqui pelo @Clube Big Beatles Oficial, que é uma banda que toca Beatles e que eu sou jornalista e fico nessa história de passar o tempo conversando com esse monte de gente genial. Aí você vai para um festival, participa de alguns festivais, mas acho que o Festival da TV Globo foi o que te jogou mais luz. E aí você parte para gravar o primeiro disco numa gravadora com peso. Não, acontece que para eu chegar antes do Festival da Globo, eu passei por inúmeros festivais pelo interior do Brasil, e num desses festivais que eu venci, estava o Romeu Giosa, que era diretor da CBS. O Festival da Globo, ele veio depois, quando eu já tinha 2 discos, já estava lançando o 3º na CBS, né? Mas eu participava de festivais pelo interior. Aí participei de 2 na Globo, que foi com Milho aos Pombos, foi 81, foi Rio Doce, foi a música Rio Doce, que foi 81, e 82, que foi Milho aos Pombos. Aí deu uma projeção. Mas eu conheci a música Cidadão antes de gravar meu primeiro disco. Sei disso. Eu fui participar do festival de Ilha Solteira. Quero mandar um abraço para minha cidadezinha, Rodeiro, que está parado nesse momento lá, vendo meus amigos. Cara, outro dia o cara falou, pô, você fala tanto da sua cidade. Eu falei, malandro, eu vou falar de Paris, pô, eu nasci em Rodeiro, bicho. Então eu tenho uma paixão assim, né? Eu tenho. Não, peraí. Vamos falar então, fazer um parênteses, vamos falar de Rodeiro. Rodeiro, você tem uma estátua lá, bicho. Rodeiro, você tem uma estátua. Você tem uma estátua lá. Foi no trevo de entrada na cidade, foi inaugurado em 2001. Caraca, não é para qualquer um, não, bicho. Na tua cidade natal, né? Eu não tenho moral dentro da minha casa, cara. Você tem moral no trevo que dá entrada para sua cidade, rapaz. Tá doido. Cara, isso é muito louco, porque no início, quando alguns amigos falaram, os caras lá acho que vão dar uma estátua para você. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu fui contra, né, cara? Porque eu falei, bicho, não, mas depois, cara, depois é um orgulho muito grande, né? Eu levei meu neto lá, o Gael, tiramos foto na estátua. Aí quando agora mesmo botaram uma máscara na estátua para poder proteger
do Covid. Então, a estátua participa ativamente das coisas da minha cidade, né, cara? Então, Vamos lá, você, quando eu falo que você é o Bob Dylan brasileiro, eu quero que você, eu não vou pedir para você cantar, mas eu gostaria que você pegasse e lembrasse duas letras que eu acho impactantes em qualquer momento, principalmente Milho aos Pombos, que eu acho que se encaixa perfeitamente com esse momento que o Brasil está passando nesse instante. Mas eu queria que você lembrasse pra gente. Você vai tocar também, Vitor? Vai fazer esse favor de tocar, pô? Cidadão, mostra um trechinho de Cidadão e mostra um trechinho de Pombo aos Milho aos Pombos. Então, Cidadão, quando em 1978, está com 42 anos, eu estava batalhando para gravar, fazia contatos com gravadora, e aí eu fui participar do festival de Ilha Solteira. Foi mais ou menos setembro, outubro de 78. Aí eu ganhei o festival com a música Promessas de um Idiota, às 6 da manhã. E o cara que tirou o segundo lugar ficou muito meu amigo, a gente ficou muito amigo. Acabava as eliminatórias, a gente ficava... Ilha Solteira é uma cidade super universitária, então a gente ficava com aqueles jovens bebendo e cantando e mostrando. Imagina, cada um de nós tinha 40, 50 músicas inéditas. E aí eu tinha vencido o festival, cara. E eu e o Lúcio, que ganhou o segundo lugar, nós estávamos numa roda, na praça, de madrugada, cantando, bebendo com os estudantes, mostrando música, cada um mostrava uma. Esse é o Lúcio Barbosa. Lúcio Barbosa. Aí, de repente, rapaz, o Lúcio me mostrou Cidadão, eu comecei a chorar. Eu estava emocionado, né, com a emoção, o lance do festival que eu tinha acabado de vencer, os goles a mais que eu tinha tomado de madrugada lá, com aquela alegria toda, e o Lúcio me mostrou Cidadão, eu comecei a chorar. Aí eu falei, bicho, essa música é sua, alguém já gravou? Ele falou, não, nunca ninguém gravou. Posso gravar do meu jeito? Ele falou, pode. Aí eu sabia que ela ia ser importantíssima na minha história, depois outros gravaram, mas ela me lançou e eu fico muito orgulhoso e agradeço eternamente ao Lúcio por ter me dado essa oportunidade, né? Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 no chão, os traídos pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado, ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Uma canção Cara, eterna, né, bicho? Isso é lindo, cara. Isso aí, é uma pancada. Meses depois a CBS me lançou e foi o primeiro sucesso meu. E graças a Deus, eu estava naquele... Graças a Deus. Olha só, eu quero Milho aos Pombos, que eu quero conversar sobre a letra de Milho aos Pombos, mas quem está na nossa live nesse momento é o Paulo Cota, aquele cara que te levou o violão lá na sua casa quando você estava quebrado debaixo da árvore. Ele acaba de entrar, eu estou na live e a produção acaba de descobri-lo entre nós, então acho que ele ouviu essa história. Paulo Cota que te prestou o violão. Uns anos atrás eu fui tocar em Linhares e eu estava no camarim, cara. Fazia muito tempo que eu não via o Paulo. Aí eu estava no camarim, numa daquelas festas grandes lá de Linhares. Aí faltava poucos minutos assim, para eu entrar no palco, o segurança chegou para mim com o cartão e falou assim, ó, esse cara aqui quer te ver. Eu falei pro segurança, põe ele aqui na minha frente agora. Bom, aí foi aquela festa, né, cara? Imagina, eu falei, esse aqui é o responsável. O primeiro dom maior que eu aprendi foi o Paulo. Irmão. E o cara... E o Paulo está nos vendo nesse momento. Olha que mundo maluco, cara. Ele está em Vila Velha, eu estou em Vitória, você está em São Paulo e o cara está nos acompanhando. Olha só, e também está nos acompanhando um monte de gente, cara. Vitória, Montes Claros, Aguaí, São Paulo, Itabuna, Teresina, Recife, Marilândia, Rodeiro, Colatina, Belém do Pará, Florianópolis,
Florianópolis, Divisa Nova, Vila Velha, Guarapari, Pedro Leopoldo, Barra de João, é isso? Barra de Jucu, eu acho, e Mucurici. Todo mundo curtindo. Legal isso, cara. Que bom, cara. Zé, Milho aos Pombos. Eu não queria que você cantasse, não. Eu queria que você declamasse a letra, que eu acho que essa letra é o seguinte: se a gente tivesse um político que fosse hoje num microfone de peso e simplesmente falasse o que você cantou, já era uma pancada forte. Você poderia, por gentileza, fazer um pedido, atender um pedido do seu amigo e só falar a letra pra gente? Pô, maior prazer, cara. Mas eu quero dizer, quando eu era estudante, desde garoto, eu sempre fui criador de frases, né? Então, quando eu ia fazer qualquer coisa assim, escondido, alguma coisa fora do politicamente correto, quando eu vou ali fazer, dizer o que você vai fazer? Vou ali dar milho aos pombos, já volto. Eu sempre usava essa frase, né? Aí, quando ia ter o Festival da Globo, a CBS pediu que eu fizesse uma música para colocar no festival, mas eu não... Falei, vou ver, né, cara? Vou ver o que se rola, porque... Mas aí eu estava assistindo o Jornal do Meio-Dia na televisão e ia ter um campeonato de tiro ao pombo, não sei aonde, iam matar milhares de pombos. E na mesma matéria passou um motorista de um ônibus em São Paulo, ele parava o ônibus numa praça. Os passageiros daquela linha já estavam acostumados, o motorista ia lá, colocava milho para os pombos. E estava tendo guerras pelo mundo, aquelas coisas que o bicho homem está sempre inventando, né? De agredir o outro, de matar e de roubar, enfim. E aí, cara, eu na hora, assim, me deu um estalo, na hora, assim, eu peguei a caneta e fiz a música e mandei para a CBS. E aí a música, depois do festival, ela foi proibida em inúmeras rádios. Eu tive alguns problemas de ordem de censura, essas coisas, mas a música resistiu ao tempo e hoje, parece que ela foi feita hoje de manhã, né? Então eu vou declamar para você. Enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestanas, organizando suas batalhas, os guerrilheiros nas alcovas, todo dia, os guerrilheiros nas alcovas, todo dia, tem que falar sem cantar, a cada conflito, mais escombros, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel, uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Quanto maior o cargo, maior o rombo, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Eu dando milho aos pombos no frio desse chão. Eu sei tanto quanto eles, se eu voar mais alto eu morro como um gavião. Tiro ao homem, tiro ao pombo, quanto mais alto o voo, maior o tombo. Isso aí, parece que ela foi escrita hoje de manhã. Né? Isso é maravilhoso. E mais interessante eu saber agora que ela vem quase como uma luz divina. Olha, toma aí para você esse troço aí. Concorda comigo? Toma aí. Já que você está precisando, toma essa aí. É lógico que o compositor é um observador dos detalhes. Você observou a matéria, você viu tal. Mas construção disso na cabeça, isso é dedo do homem, rapaz. Do homem que eu digo é do homem lá, entendeu? Não é do homem, não. Do homão. Nós tivemos também Eu gostaria depois que você incluísse aí na sua pauta um capítulo especial sobre o Espírito Santo a partir de Marcão Lima. Depois a gente entra na hora que você achar necessário. Não é depois não. Você, por gentileza, para de colocar palavras na minha boca, porque eu ia falar agora sobre... Para de influenciar a minha pauta. Não! Zé e José. Deixa eu explicar. Assim, eu fui, durante muitos anos, trabalhei numa gravadora chamada EMI, depois passei por uma gravadora chamada Ariola. Nesse meio tempo, tinha uma pessoa que trabalhava em Vitória, chamado Marcos José Lima, que trabalhava na CBS e depois virou Sony. Esse Marcos José Lima
um bicho que devia ter uns 2 metros de altura, 2,10, 2,5, com o coração do tamanho dele, da família dele, pai de vários artistas, né? São 3 grandes artistas, um grande amigo meu, e me ajudou muito na minha carreira como promotor de discos. E me ensinou muito. E esse cara era muito amigo. Foi Marcão que me apresentou Zé Geraldo. Foi Marcão que me apresentou Zé Geraldo, que trabalhava na mesma gravadora e que veio fazer divulgação aqui. Desculpa te interromper. Foi o Marcão que me apresentou ao Espírito Santo. Tá. Para você ter uma ideia, eu guardei uma coisa aqui para te mostrar sobre Marcão. Essa aqui era a rádio que a gente trabalhou junto. Tá ao contrário, porque a Rádio Tribuna 99, isso é um disco chamado Performance 99, que era a rádio da Tribuna, da Rede Tribuna, que é o SBT aqui, e nós fazíamos essa rádio, chegamos a primeiro lugar com essa rádio e lançamos esse disco aqui, eu e ele juntos. Esse disco vendeu muito. Disco de artistas cantando, aquelas coisas de artista estrangeiro cantando. Aí, na contracapa do disco, aqui. Olha, que legal. Marcão, e esse mal acabado barbudo aqui sou eu. Olha só. Que legal, cara. Que legal. Eu trouxe para mostrar para você. E você foi irmão de Marcão. Marcão foi seu irmão. Vocês eram irmãos de almas. Os meninos, o Alexandre, a Gabi, o Amário, eles eram pequenos. Eu ia muito para o Espírito Santo. E aí ia para lá, para casa dele. Aí de tarde ele chegava com aqueles discos que estavam sendo lançados pela CBS. Sentava no chão com a Vera, com as crianças. A gente ficava ali escutando. O Marcão me deu muita luz, assim, muita dica, sabe, de livros que eu não conhecia, e ele me indicou. O Marcão era uma figura muito inteligente, um cara impressionante, assim, uma cultura geral. Eu escrevi muitas músicas com dicas que o Marcão me deu. Eu posso citar aqui Meu Caminho de Nuvens Brancas, é uma canção, é uma das melhores poemas que eu escrevi. Quem me deu a dica foi ele. E tem a história de Zé e José, né, cara, que foi o seguinte: eu fui batizar a Vitória, filha do Alexandre. Eu tinha feito um show em Salvador no sábado. Só para situar as pessoas, Alexandre Lima, filho de Marcos José Lima. Alexandre Lima, que tem uma história na música capixaba importantíssima, ele foi um dos responsáveis pelo movimento que juntou o Congo, que é o ritmo tipicamente de capixaba, com o rock. Ele juntou com o rock Congo, fizeram uma banda chamada Manimal, entre outras bandas que aconteceram aqui. Essa banda ganhou uma certa notoriedade e evidência, recentemente que tem 7 anos, infelizmente ele passou mal, ele como secretário de Cultura da cidade de Vitória, ele passou mal, foi para uma cirurgia, teve um problema pós-cirurgia, entrou em coma, está há 7 anos em coma, por incrível que pareça, parece que foi ontem. Então, quando eu fui batizar a Vitória, eu fui a Vitória batizar a Vitória, filha do Alexandre Lima. Quando terminou o batizado aí em Vitória, nós fomos todos lá para Santa Teresa, no sítio lá que o Marcão estava morando. E aí, tomando aquele vinho gostoso lá da região, o Marcão foi lá dentro do quarto, pegou uma agenda velha e arrancou. Isso é histórico, cara. Eu tenho essas páginas guardadas comigo aqui. O Marcão arrancou 5 páginas daquela agenda de 3 anos atrás. Falou para mim assim: compadre, essa história aí, quando você lembra que você veio fazer um show aqui na praia do Camburi, e depois nós ficamos a madrugada inteira bebendo cerveja, de manhã eu te levei para o aeroporto. Eu falei, lembro. Aí no dia que você foi embora, eu escrevi essa história. Aí ele me mostrou a história, eram 2 caras que não tinham nomes. Era um e outro. Um fazia isso, o outro fazia isso. Aí ele falou para mim, ó, esse um aí é você. Ele falou para mim. Aí eu achei a história interessante, cara. Dobrei aquelas 4, 5 páginas de agenda, botei no bolso, passei o fim de semana com ele. Quando foi segunda-feira, eu estava voltando para São Paulo. No avião, eu peguei aquela escrita de novo e comecei já no avião a imaginar fazer uma canção, né? E eu falei, eu tenho que arranjar um nome para os personagens. Um sou eu. Ele falou que é o Zé. Aí eu pensei em botar Zé e João, mas falei, mas o João vai ficar puto comigo, né? Porque, porra. Aí deu a luz, cara, Zé e José. E nasceu
atenção, aí resumi o que ele escreveu. Até porque o nome dele era Marcos José Lima. Sim, sim, sim. E, e não, você... mas isso não passou no... Não, mas o personagem... Não, eu nem lembrei dessa coisa. O personagem José não tem nada a ver com ele nem comigo. O não, José. mas olha só, qual é o seu nome? José Geraldo. Qual é o nome do cara? Marcos José Lima. Zé José. Legal. Aí, cara, eu resumi aquilo que ele escreveu, dei o nome de Zé José e eu coloquei algumas coisas minhas, né? Claro, resumi as coisas e dei... Um temperinho. E ficamos parceiros, né? A música é parceria minha e dele, do Marcão. Você pode tocar? Você pode tocar? Ei? Essa eu gostaria que você tocasse. Essa eu vou pedir na cara de pau, pra você tocar pra gente. E hoje, cara, é uma das músicas assim, preferidas do meu público. Assim. É um clássico hoje, né? O homem nasce livre. O homem nasce livre, feito os bichos como os pássaros, e livre escolhe os seus caminhos. Cada um é feliz à sua maneira. Essa é a história de Zé e José. Zé e José eram amigos de fé e sentimentos. Se ajudavam nos momentos difíceis, sorriam juntos na felicidade. Os pés no chão, o tempo a favor, namoro com as moças bonitas, noites e luas no interior. Ser feliz incomoda aos que são amargos. Alguns pais carrancudos lhe chamavam vagabundos. Sejam como nós, diziam eles. Pela primeira vez, Zé e José se embriagaram. Não entenderam a culpa agora instalada nos seus corações. Aprisionados foram aos compromissos. Apenas os domingos programados para serem livres. Livres para pensarem na segunda-feira, quando estariam atrás dos balcões. Cabeças treinadas para competir, sementes de toda a ambição. José progrediu, calculista e frio, sorriso plástico. Frequentava a Câmara e o Senado, enganava o povo, não tinha amigos. Fez um pacto com o diabo e se perdeu na escuridão. E o Zé? Zé não se deu bem no comércio. Se apaixonou por uma viola que ganhou de um velho doido. Que ele contou uma história sobre a cor dos 7 mares e de tesouros escondidos no peito do próprio homem. E disse também: cante ao mundo o que vier do fundo do seu coração. E a luz se fez. Zé cantou a história das estradas, encontrou o sentimento perdido. Emocionou multidões, aplaudiu, foi aplaudido. Zé nunca mais sentiu culpa em ser vagabundo, voltou a ser feliz. Zé cantou a história das estradas, encontrou o sentimento perdido. Emocionou multidões, aplaudiu, foi aplaudido. Zé nunca mais sentiu culpa em ser vagabundo. Alô, galera capixaba, o Zé Geraldo voltou a ser feliz. Boa, eu me arrepiei inteiro. Que Marcão esteja conosco sempre. Colatina, olha só, estamos recebendo aplausos de Colatina, São Mateus, Governador Valadares, São Tomé das Letras, Cataguases, Inglaterra
Belo Horizonte, Contagem, todo mundo ligado na gente. Fico feliz. São Tomé das Letras, quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo, o maior bicho grilo do Brasil, Ventania. Aliás, Ventania seria um bom cara para você entrevistar, meu bicho. Pô, depois você me passa o contato do Ventania, quero saber a história dele. Ó, compadre, olha só, você se sente, eu sinto isso, não sei se você sente isso. Eu sinto que você é um dos herdeiros daquela massa apaixonada por Raul Seixas. Eu acho que o público do Raul Seixas se identifica muito com você. Cara, qualquer referência, qualquer coisa que falar de mim relativo ao Raul me orgulha muito. Eu tenho até umas coisas que eu escrevi, meus encontros com o Raul. Eu gostaria de ter tido mais, mas o Raul, eu faço uma homenagem para ele nos shows. Todo ano eu participo aqui em São Paulo da carreata Raul Seixas no dia da morte dele. Os fãs se reúnem na porta do Municipal, depois vão em caminhada até a Praça da Sé, onde tem uma cantoria. Eu tenho um orgulho muito grande de ter sido contemporâneo do Raul. Eu acho, a experiência que eu tenho assim da vida, eu acho o Raul o cara da minha geração que conseguiu chegar ao coração do povo brasileiro, assim, de todos os níveis sociais, das favelas aos grandes casarões. Todos nós amamos o grande maluco Raul Seixas. Então eu tenho coisa, reverência, o rock and roll. O Raul era mais rocker, né? Acho que o Raul era mais rock, eu sou mais caipira. Mas eu tenho uma veia roqueira também, muito forte. Acho que está no texto, acho que está muito no texto. Está muito na forma que você repassa a música pra gente. Acho que está muito. Acho que a ligação dos dois elos está muito na informação, no que é dito, mais do que do ritmo, né? Sim, e do comportamento. Né? O Raul, como é que a gente pode chamar o... Então, pô, imagina o cara, no período que a gente vivia, cara, assim, numa ditadura fechada, o Raul, ele compunha coisas impressionantes, assim, ele deixa um legado, assim, para a juventude, de muitas gerações aí. Quando eu vi minhas filhas, cara, escutando Raul Seixas, esquecendo de lado, assim, quando eu cheguei em casa, assim, tem um som rolando, aí quando eu fui ver as minhas filhas ouvindo Raul Seixas, ainda adolescentes, eu fui para um cantinho assim, sorri, sozinho, falei, graças a Deus, estão salvas. Então salvas, porque você tem herdeiros cantantes, né? Eu tenho a Nô, que trancou a USP para poder encarar a carreira artística, né? Ela tem a carreira solo dela, ela participa de vez em quando do Teatro Mágico, ela participa da Banda Mirim, desde o início, a Banda Mirim, que tem um trabalho infanto-juvenil caipira de teatro musical muito bonito, premiado. Então, e a Nô teve a coragem de largar a USP, cara, para encarar a carreira. A outra filha, a Gija, que as duas estão assistindo, quero mandar um beijinho. A Gija é advogada, cuida do meu habeas corpus. Né? A Gija e o Célio Silva, que são meu suporte. O Célio cuida da parte de shows, né? Viaja comigo. A Gija fica na retaguarda, cuida da parte de editoração de músicas, contratos, toda a parte jurídica. Então ela dá todo esse apoio aí. Então, está envolvida também com a música, com certeza. E o Gael, o meu neto que está com 10 anos, o Gael também tem uma vocação para música, agora está jogando futebol também, agora está em casa, né? Mas também está na escolinha de futebol do Palmeiras, mas o Gael também tem, qualquer instrumento que ele pega, ele dá um jeito de tirar som, ele está estudando bateria, já toca um pouco. Quando ele vai no show, eu chamo ele, está com 10 anos, eu chamo ele no palco, o público vai ao delírio, né, cara? Pô, ele... E aí, estou rodeado aí desses anjos. Quer dizer, o nome da sua filha tem o sobrenome Estopa, S-T-O-P-A, é isso? É o sobrenome materno. Eu vou te explicar. É o sobrenome materno, Estopa, italiano, né? Italiano. Tutti Bonadiente. A Gija é Anne Elisa. Eu tenho mania de botar apelido em todo mundo e tal. A Gija é Anne Elisa.
logo depois, quando a Nô nasceu, Aniela, a Nô é a Aniela. A Gígia não sabia falar Aniela, falava Noela, Noela, Noela. Aí quando a Nô tinha que escolher um nome artístico, ela optou pelo Nô, e foi todo mundo, muitas pessoas falaram, não, eu me lembro que na época só teve um cara que gostou demais, foi o Chico César. Ah, é? O Renato Xangai, todos faziam maior campanha para ela assumir o nome dela, Aniela, né, o nome artístico. E ela bateu o pé, ela falou, pai, eu sou Aniela, só no balé, né, não na ginástica olímpica, que ela disputava campeonatos, e na USP, no resto eu sou Nô. Aí eu não vou brigar com o filho por causa de apelido, por causa de nome artístico, né, cara? Então eu falei, então é Nô e pronto. E aí ficou Nô e Estopa, é o sobrenome materno. Eu acho que não carregar o sobrenome do pai, um pai como você, que tem público e que tem uma notoriedade, é um ato de coragem, porque é começar do zero. E, pessoal, eu quero ir, independente da sonoridade, da questão da mãe, é um ato de coragem. Não sei se você lê da mesma forma que eu. Ô, cara, graças a Deus, minhas filhas puxaram muito assim por mim, assim, quanto a personalidade. E elas sabem o que elas querem, entendeu? E outra coisa também, eu criei minhas filhas num regime assim de olho no olho, com liberdade total de cada um falar o que quisesse, com respeito, mas podia opinar, ninguém era mais que ninguém dentro de casa, ninguém batia ninguém, sabe? Então eu criei minhas filhas dentro desse espírito. Engoli alguns sapos, porque a democracia é um ato de engolir sapo, né, cara? Então, mas eu criei minhas filhas assim de uma maneira muito, muito confiante, né, da gente se olhar e não precisar nem falar nada. Então, eu sabia que a Nô, ela é impressionante, cara. Agora ela sabe o que ela quer, a Gigi também. Eu falo, filha, eu não vou escolher o repertório da minha filha para ela cantar, ela que escolhe. Eu posso sugerir algumas coisas, mas ela sabe o que ela quer cantar. Né? Eu sou assim, então como é que eu vou brigar com a minha filha para ela ser diferente, né, cara? Então... Perfeito. Olha só, quem está nos acompanhando agora nesse momento e manda um abraço para você é o Cleiton Ramil. Cleiton Ramil mandando um grande abraço ao Zé. Ô, meu brother querido, tchê! Vou contar aqui, ó, nós fizemos uma turnê nos Estados Unidos juntos. Nós três, Cleiton, Cledir e Zé Geraldo. Fizemos uma turnê lá pelos Estados Unidos com o Roberto Lima. Passamos lá umas 2 semanas juntos, cara. Grande Cleiton, beijão, malandro, pra você, pro Cledir, pra sua irmã, pra Branca, pra todo mundo. Ficou feliz. Trancado, hein, malandro? Trancado em casa. Nós tivemos, a nossa conversa de ontem foi justamente com ele, trancado em casa. A pergunta que chega aqui para você também, se você voltou a jogar futebol em algum momento. Ó, quando eu tinha 40 anos, eu me acidentei com 22. Nunca mais pisei, botei o pé na bola. Quando eu fiz 40 anos, eu estava na esquina, eu estava naquela encruzilhada. Eu sempre brinco que eu era mais velho com 40 anos do que sou hoje. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, matava 1 litro de uísque a cada 3 dias. Se você vê as fotos da época, eu sou um cara inchado. E tinha perdido minha mãe, tava um lixo, cara, eu tava um lixo. E num ato assim, heróico, eu consegui parar de fumar, fiquei sem beber 8 anos. Eu salvei a minha vida, salvei a minha família, salvei meus amigos, a minha música, a minha carreira. E nós mudamos nessa época para um conjunto de 3 edifícios que tinha uma quadra de esportes. Eu parei de fumar e eu voltei a brincar com a molecada na quadra. E comecei a pegar gosto, com 40 anos. Aí um conterrâneo meu lá de Rodeiro, Crésio, meu amigo Crésio, ele trabalhava em São Paulo e ele foi passar um sábado comigo e eu chamei ele para a gente ir lá para a quadra bater bola. E o Crésio é de uma família de boleiros lá da minha cidade, né? Meu compadre Zelito, que é o tio dele, pô, foi um dos maiores craques de Rodeiro. O Zé Frangueiro, o tio dele também é outro. E o Crésio também foi um grande jogador. Aí o Crésio me viu jogando e falou, porra, bicho, você voltou a jogar? Eu falei, cara, tô brincando aqui com os moleques. Aí ele tanto insistiu, me levou para jogar num time de uma companhia que
que tinha conta no banco onde ele era gerente. Aí eu voltei a jogar. Num desses jogos aí eu recuperei a forma, comprei chuteira nova. Toda quarta-feira à tarde, quarta-feira eu almoçava cedo, ia jogar, era como se fosse um profissional. E aí o Teodoro, que jogou no São Paulo, jogou no Santos, depois jogou no Dallas, quando o Pelé foi para os Estados Unidos, o Theo jogou lá no Dallas. O Teodoro, um dia, uma quarta-feira à tarde, apareceu no campo. E aí brincou com a gente lá, cara. E o Theo gosta de um violão também. Quando acabou o jogo, nós ficamos tocando, tomando uma cerveja. E o Theo falou comigo: ô Zé, por que você não foi jogador? Aí eu contei para ele a história do meu acidente. Aí ele falou comigo assim: ó, eu tenho um time de veteranos aí, uma seleção de ex-profissionais, e eu gostaria que você fosse jogar com a gente. Então você joga. Peraí. Então você jogava pra cacete, bicho. Pra você, com 40 anos, ser chamado pra um time de veterano. Cara, e eu não então, chamei você nunca pra jogar bola com a gente, rapaz? Aí o Teodoro, se você um dia encontrar o Tavares Dias aí, o Tavares jogou com a gente nesse time. O Tavares jogou com a gente até a época que ele morava aqui em São Paulo. Se o Tavares estiver vendo aí, um grande beijo, malandro. Então, Tavares, tudo bem. Aí, bicho, o Teodoro falou comigo assim: ô Zé, vamos jogar com a gente, cara. Eu falei: ô Teodoro, quem é que joga lá? Aí ele falou, cara: Valdir Pérez, Zé Maria, Amaral, Luiz Pereira e Vladimir. Chicão, Ademir da Guia, Muricy, Jorge Mendonça, Serginho Chulapa. Eu falei: bicho, você tá brincando, cara, comigo. Zé, você tá jogando mais que eles. Você tá jogando bola com a molecada. Só tinha eu e um zagueiro lá da minha região chamado Toninho Bronquite, porque o bicho tinha uma bronquite. Eu ficava na barreira, eu era mais alto, eu ficava numa ponta da barreira e ele na outra. E da ponta da barreira eu escutava ele. Eu e Toninho Bronquite éramos os dois únicos velhos do time, cara. Esse time de quarta-feira. Só molecada. Aí eu tava correndo, eu parei de fumar, não bebia. Aí o Teodoro me levou para jogar na seleção de massa, é um time chamado Milionários. Aí eu realizei o sonho, ainda tinha um cachê, cara. A gente jogava na cidade por aí. Então, de alguma maneira, eu realizei meu sonho, porque eu joguei com os maiores jogadores assim, que eu vi jogar, cara. Eu joguei com Sócrates, com Casagrande, com Rivelino, com Gerson. Então, de alguma maneira, eu realizei meu sonho. Eu não sou frustrado por não ter sido jogador, porque a música a música me deu o sonho que eu queria. Né? Eu não fui jogador porque eu era também irresponsável. Eu com 14, 15 anos já bebi, fumava. Eu não era atleta, eu não era um atleta, eu não tinha nada de atleta. Então eu não podia ser um atleta. E depois, com 40 anos, eu fui jogar e realizei meu sonho. Eu tenho fotos, ganhei uma porção de amigos com esses caras. Eu guardo até hoje. O Moleiro tem uma história bonita também. Então, de alguma maneira, eu realizei meu sonho, né? Olha só, estamos sendo seguidos e perseguidos por Itabuna, na Bahia, Salvador, Sergipe, Linhares, Valparaíso de Goiás, Roçada, Santa Catarina, Cariacica também aqui, na Grande Vitória, todo mundo. E aí chega uma pergunta do Edivander. Você torce para que time, Zé? Santos. Santos. Nenhum time mineiro? Cara, quando eu morava no interior, as rádios da capital não chegavam no interior. As únicas rádios que chegavam era a Rádio Nacional do Rio e a Rádio Globo. Por isso que o Flamengo, o Vasco, tem torcida no Brasil inteiro, porque veio daí do rádio. Então eu não tinha time. Belo Horizonte, a gente nem acompanhava nada, cara. Eu morava no interior de Minas, mas nem sabia quem tinha sido campeão em Minas. A gente não tinha essa ligação. Aí eu vim para São Paulo, garoto, 18 anos. Quando eu vi aquele time de camisa branca jogar, eu fiquei louco. Aí não teve jeito, cara. Foi paixão à primeira vista. E depois eu joguei com o Lima. Do Santos eu joguei com o Lima e joguei com o Dorval. Né? E com o Serginho Chulapa. Então, não tinha como eu não ser santista, cara. Entendo, claríssimo.
A pergunta que chega para você da turma musical de hoje, o que você gosta de ouvir? Você está ouvindo alguém novo aí? Alguém que mexe com você? Alguém que tem um certo legado e um certo caminho parecido com o seu? Você se identifica com alguém dessa nova geração aí que a gente possa conversar sobre isso? Ó, cara, bom, da minha geração, bom, primeiro que eu escuto, continuo escutando os mesmos caras que eu escutava. Ó, o que eu tô lendo aqui, ó. Opa, biografia dos Stones. O Sol e a Lua e os Rolling Stones. Então eu ainda escuto rock and roll, as mesmas coisas que eu cantava nos bares. Agora eu tô muito ligado na moçada jovem. Vou falar primeiro na moçada mais jovem que está vindo, na geração da minha filha, da Nô. Então tem o pessoal do Folk na Kombi, tem a Nô Estopa, tem o Chico Teixeira, o Francis Rosa, o Juninho Serafrani, o Guga Boba, lá de Santa Catarina, né, de Campo Grande, Campo Grande, o Vicentini, lá de Santa Catarina. Então é uma moçada nova aí que está fazendo um som, que está vendo, que eu convivo no meio deles. Até a minha filha falou, pai, gozado que a minha turma é a sua turma. Então, eu estou sempre no meio dessa molecada. Mas agora, assim, de geração que veio depois da minha, eu curto mesmo é o Baleiro, que é meu pai, o Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro, Chico César, né? Seu parceiro, Zé Cabaleiro. Hã? Seu parceiro, Zé Cabaleiro. Nós temos música de parceria. Inclusive, sexta-feira agora, vai ter uma live do Baleiro para arrecadar fundos para o sistema de saúde do Maranhão, que está falido. E hoje eu mandei até um clipe para ele com uma música. Então eu vou participar, Fagner, Zélia Duncan, Chico César, tem artistas lá do Maranhão que vão participar, tem amigos do Baleiro, artistas de Portugal, do Uruguai. Sexta-feira, às 20 horas, no site, no Instagram do Baleiro. Quem quiser acompanhar aí, eu vou estar lá participando. O Baleiro é um dos meus preferidos, além de ser um chapa, um amigo querido que eu tenho assim. Pessoa boníssima. Zé, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria encerrar te mandando um grande beijo. Há muito tempo que eu não te via, mas estou sempre te acompanhando. As redes sociais nos permitem esse tipo de facilidade. Mas eu queria te agradecer muito, acima de tudo, pelos momentos de enorme satisfação e prazer que você nos trouxe, nos trouxe aqui em seus shows e nos traz sempre com suas músicas. E é muito importante ter na cultura brasileira alguém cantando o que canta e da forma que você canta, com a verdade que você canta e principalmente com a força de texto que você tem. Você é um compositor e um escolhedor de músicas como poucos nesse Brasil. E a gente agradece. Eu só repetindo assim, Navegantes, Pocrane, Boa Esperança, Paulínia, Natal, Serra e Itajubá ouvindo a gente. E a última pergunta, Zé, chegou aqui. Zé, o que você ainda não fez e que ainda quer fazer? Minuto para responder. Um minuto para responder. Eu acabei de lançar meu 17º disco, Ex-Zé. Estava entrando no estúdio para gravar o disco com o violeiro de Joanópolis, Francis Rosa. Procurem aí, pessoal, Francis Rosa. Nós estamos fazendo um disco que vai chamar O Poeta e o Violeiro. A gente estava com as músicas prontas para ir para o estúdio, aconteceu tudo isso aí, mas se Deus quiser, logo, logo. O que eu mais peço a Deus é que alguém, um doido qualquer aí, encontre uma saída, uma vacina qualquer, para que a gente possa atravessar esse deserto tão longo e que a gente está, cada um, fazendo a sua parte. Mandar um grande abraço ao povo do Espírito Santo, um grande beijo, muito obrigado pelo grande amor que vocês têm demonstrado por mim. Eu fico muito feliz. Um grande beijo para todos. Olha, só para quem não sabe, esse aqui é meu nome, Edu Hennig, sou de Vitória, Espírito Santo, faço parte de uma banda chamada Clube Big Beatles, uma banda que existe há 30 anos, nos últimos 25 anos consecutivos a gente sai de Vitória para fazer shows fora do Brasil, e estou aproveitando essa janela e utilizando a minha profissão de jornalista para conversar com pessoas, entre outras pessoas como o Zé Geraldo. Amanhã estaremos conversando com o Netinho dos Incríveis, baterista dos Incríveis, que era um garoto que, como eu e Zé Geraldo, amava os Beatles e os Rolling Stones. Legal.
Que legal, cara. Dá um abraço no Netinho. Um beijo, meu amigo. Muita paz, muita saúde para você. Valeu, Edu. Fica com Deus. Um beijão para todos aí.